USBR TV. Curta, comente e compartilhe. Essa é o USBR TV. USBR News. Oferecimento Internexus Provo. Novas turmas começando todos os meses. Aproveite a promoção para o período da tarde. 801-717-2141. All American Benefits. Seguros de saúde para você e para sua família. Faça sua cotação agora. 1-800-966-2309. Olá, seja muito bem-vindo ao USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo. Na edição de hoje você vai ver: Pentágono está monitorando um balão espião chinês. Já a China nega a espionagem e diz que respeita as leis internacionais. Mais de 600 mil imigrantes permanecem no limbo por conta da falta de data para a Corte de Imigração. Eles entraram ilegalmente em maio de 2021 pela fronteira sul dos Estados Unidos. Senadores americanos pedem a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa notícia! Cai o índice de desemprego no país e chega a índices iguais aos anos 60. E ainda, a alta de juros também começou a cair. E no dia da marmota, ela avisa: vem mais 6 semanas de inverno por aí. Claro que você vai ver também a previsão do tempo para o seu final de semana. Vem com a gente, porque o jornal desta sexta-feira, o USBR News, já começou. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao USBR News. Eu sou Paulo Sérgio e você fica comigo para ficar muito bem informado e cada vez mais inteligente na sua USBR TV. Olha, você pode assistir a gente em todas as nossas plataformas digitais, mas você pode participar através das nossas redes sociais, através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Além disso, você pode também participar através do Twitter, agora a mais jovem plataforma a se juntar nas nossas transmissões aqui na USBR TV. Então vem com a gente para você poder participar. Aqui você tem vez e voz. Agora já são 9 horas e 2 minutos, então aproveite para você ficar cada vez mais bem informado, participando, mandando suas perguntas, suas dúvidas. Aqui você tem vez e voz. Muito bacana mesmo. A gente começa o programa de hoje falando sobre essa história que movimentou o país inteiro durante o dia. O Pentágono está monitorando um balão espião chinês que teria sobrevoado alguns locais dos Estados Unidos que são sensíveis à segurança nacional. O Pentágono monitora um balão espião chinês que sobrevoa o território dos Estados Unidos.
A informação é de um alto funcionário da defesa americana. A pedido do presidente Joe Biden, o Departamento de Defesa considerou abater o aparato, mas decidiu não fazer isso devido aos potenciais riscos para as pessoas em solo, indicou a fonte que pediu anonimato. Segundo o oficial, claramente a intenção do balão é a vigilância, e a rota de voo atual o leva a uma série de locais sensíveis. O balão entrou no espaço aéreo americano há vários dias. Vários aviões de combate examinaram o balão quando sobrevoava o estado de Montana, no norte do país. Atualmente voa a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas em terra, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle o governo pretende recuperar um dia, mesmo que pela força. Já a China está negando que esse balão seja um balão espião e disse que respeita as leis internacionais. A China negou nesta sexta-feira a intenção de espionar os Estados Unidos, depois de o Pentágono anunciar que identificou um balão espião chinês sobrevoando o território americano. Autoridades informaram que o artefato entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos há vários dias, mas decidiram não abatê-lo para não colocar pessoas em risco. Ainda de acordo com o Pentágono, o balão sobrevoava na quinta-feira o estado de Montana a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial, sem representar uma ameaça militar ou física para quem está em terra. A China é um país responsável e que sempre respeita as leis internacionais. Não temos a intenção de violar o território ou o espaço aéreo de qualquer país estrangeiro. Sobre o balão, ainda estamos trabalhando para entender e verificar a situação e esperamos que os dois lados tratem a questão com calma e prudência. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês e cujo controle pretende recuperar um dia, mesmo que por força. O incidente também acontece às vésperas de uma viagem que estava agendada de Antony Blinken à capital chinesa, naquela que seria a primeira visita de um secretário de Estado americano ao país asiático desde 2017. Lembrando que o Antony Blinken cancelou a viagem que ele faria justamente por conta dessa situação com esse espião, esse balão espião chinês. E os Estados Unidos acreditam que sim, pode ser uma quebra das regras e das leis internacionais. Vamos ver que isso ainda tem muito pano para a manga. Claro, os republicanos já começaram a mexer o doce contra o governo Biden. Mas olha, nada pode ser contra você. Você precisa ter um plano de saúde urgente na sua vida. Olha só, um amigo nosso teve um problema com a filha que escorregou e caiu no banheiro. O que ele fez? Foi correndo para urgência. Levou a filha, foi com a esposa, foi todo mundo lá, foi super bem atendido. Fez todos os raios-x necessários. E olha que bacana, tinha plano de saúde. Pergunta se ele está tranquilo e se ele está, na realidade, bem calmo. Claro que ele está, porque ele tinha garantia de que o plano de saúde dele não vai dar dor de cabeça na hora que vir a conta. Possivelmente ele deve pagar uns $150 por esse atendimento. E isso é vida real, gente. Isso pode acontecer com você também. Como? Tendo um plano de saúde da All American Benefits. E se você tem alguma dúvida, inclusive, durante o período do seu plano, por exemplo, eu não vou ligar para minha operadora. Você pode ligar para a All American Benefits, eles vão tirar todas as suas dúvidas a respeito de pagamento, do que cobre, do que não cobre, para você fazer os seus agendamentos. Tudo isso, porque você não é simplesmente um número na All American Benefits. Você é uma pessoa e já vai entrar para a família da All American Benefits. O telefone está aí na tela, 1-800-966-2309. Lembrando que eles não têm só plano de saúde não, tá? Eles têm também seguro de carro, seguro de casa, enfim, entre em contato agora com a All American Benefits para você saber o que é que vai melhor no seu bolso e também na cobertura de saúde da sua família. Preocupação nunca mais. E pode ter certeza, as horas sem sono serão só do tempo que você vai ficar lá na urgência esperando para ser atendido, porque depois você vai dormir tranquilo. Pode ter certeza. All American Benefits, 1-800-966-2309. Vamos lá para Chicago agora, porque a quantidade de sem-tetos que estão entrando no aeroporto de Chicago está completamente fora de controle. O número de moradores de rua de Chicago que procuram abrigo no aeroporto internacional O'Hare está aumentando.
Isso tudo foi percebido na noite de quinta-feira. 2 funcionários do aeroporto dizem estar preocupados com a segurança deles, inclusive compartilharam o que viram durante a noite. Milhares de moradores de rua de Chicago procuram refúgio do frio dentro do O'Hare. Os funcionários enviaram fotos para a imprensa de pessoas dormindo em respiradouros de aquecedores, usando o terminal para secar suas roupas e destruindo banheiros de aeroportos. Inclusive, nenhum de nós se sente seguro. Dessas pessoas que trabalham durante a noite, como zeladores do Terminal 1 e 2, estão sempre cobertos pela segurança. Eles dizem ter sido assediados pela comunidade de sem-teto, que montou acampamento durante o turno. E os gerentes dos zeladores dizem que eles para eles ficarem atentos e chamarem a polícia, mas a polícia diz que os policiais não podem intervir a menos que alguém seja fisicamente tocado. Uma situação é o seguinte, olha, foram encontrados ali pelo pessoal do Haymarket Center, que atende a comunidade sem-teto lá de O'Hare, 618 novos sem-teto, um aumento de 53% em relação a 2021. O Departamento de Família e Serviços de Apoio de Chicago opera mais de 3 mil leitos de abrigo em 50 instalações e há leitos suficientes para atender a crescente necessidade. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui para você entender é que esse caso também tem um pouco a ver com a situação dos imigrantes que chegam à cidade de Chicago e que muitos acabam se transformando em mais um da população sem teto da cidade. Isso é um grande problema, ocasionado por governadores de outros estados e uma pedra no sapato da administração de Illinois. Sem corte marcada, os imigrantes, mais de 600 mil, estão completamente no limbo. O que eles fizeram? Entraram nos Estados Unidos a partir de maio de 2021 e agora não tem como, não tem uma corte que foi marcada para eles. Eles foram liberados nos Estados Unidos sem serem acusados ou sem data para comparecer a um tribunal. A prática, nascida da necessidade, pois o número de pessoas que ultrapassaram a fronteira bateram recordes anteriormente, foi uma quebra do protocolo das administrações anteriores, que exigia que os imigrantes recebessem documentos de cobrança com data de julgamento pelo CBP, logo após eles serem apreendidos. A falta de documentos de cobrança deixou os imigrantes em todo o país em um limbo legal, sem uma data judicial para determinar se eles podem permanecer nos Estados Unidos de forma legal. E muitos vivem nas sombras, incapazes de trabalhar e sem saber que estão passando do prazo de 1 ano para solicitar o asilo. No final de março de 2021, quando o número de imigrantes indocumentados chegando à fronteira sul começou a aumentar, o CBP começou a liberar imigrantes, como é conhecido como aviso para reportar, dizendo para eles que eles deveriam se apresentar a um escritório de imigração para receber uma data do tribunal, em vez de um aviso para comparecer, que instrui os imigrantes quando comparecerem ao tribunal para determinar se serão deportados ou receberão proteção para permanecer legalmente nos Estados Unidos. Só para você entender, no final de janeiro de 2023, mais de 800 mil imigrantes foram libertados em Notice to Report ou Parole Plus ATD. Cerca de 214 mil deles acabaram recebendo documentos de acusação com datas de julgamento, de acordo com os dados obtidos pela NBC News, o que significa que cerca de 588 mil não sabiam quando ou onde se apresentar para suas audiências de asilo. Agora que chega é que os senadores americanos estão... É isso mesmo, né? Senadores americanos aqui nos Estados Unidos estão agora falando a respeito de imigração e diretamente pedem a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao menos 9 senadores do Partido Democrata assinaram uma resolução nesta quarta-feira pedindo ao presidente Joe Biden para deportar do país as pessoas envolvidas nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A elaboração do documento foi liderada pelos senadores Bob Menendez, de Nova Jersey, e Chris Van Hollen, de Maryland, e menciona o papel das mídias sociais no planejamento dos ataques à capital federal. Abre aspas. Condenamos o cerco violento ao Palácio do Planalto, ao Congresso e à Suprema Corte do Brasil, conduzido por apoiadores do ex-presidente, evento que foi alimentado em parte por desinformação disseminada durante vários meses.
No último dia 12 de janeiro, 41 deputados do Partido Democrata assinaram uma carta ao presidente americano pedindo a revogação do visto diplomático de Bolsonaro. E eles diziam: senhor presidente, pedimos que use toda a sua autoridade disponível sob nossas leis de imigração para garantir que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro não tenha permissão para permanecer nos Estados Unidos, dizia um trecho da carta. Bolsonaro está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e recentemente pediu a troca de status imigratório para turista para permanecer no país por pelo menos mais 6 meses. Nessa sexta-feira, ele participou de um evento em Miami. Aliás, ele participou agora, de um evento em Miami, realizado pela Turning Point USA, que está sendo investigada por incentivar a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A atividade desta sexta aconteceu às 4 da tarde e teve como tema o poder do povo. Uma informação importante é que os senadores não estão pedindo para que seja somente o presidente Jair Bolsonaro envolvido nas situações extraditado, e sim outras pessoas. Hoje à tarde, uma fonte aqui do USBR News disse pra gente que o jornalista que está sendo, ele é tido como fugitivo da justiça no Brasil, o Alan dos Santos, ele teria dito a algumas pessoas que estava já com seu work permit, o que dá pra gente imaginar que ele teria aplicado assim que chegou para um visto, ou um pouco depois, durante seu tempo de permanência, para um visto de trabalho. Só que ele é um fugitivo da justiça e possivelmente, dependendo da situação, ele pode já ser incluído na lista de procurados da Interpol. Depende do governo brasileiro para fazer esse tipo de coisa. Já Jair Bolsonaro, ele é investigado, mas ele não é fugitivo da justiça, já que não teve a prisão preventiva decretada. E como a gente deu aqui no jornal e a gente falou, o Jair Bolsonaro mudou de casa, ele não está mais na casa do ex-lutador José Aldo e foi para um endereço desconhecido. Mas segue morando em Orlando, né? Já na Itália, ao menos 12 pessoas acabaram morrendo na tentativa de cruzar o mar Mediterrâneo lá na Itália. A Itália informou que subiu para 12 o número de imigrantes mortos na tentativa de cruzar o mar Mediterrâneo. Eles haviam deixado Tunis, capital da Tunísia, no sábado. Na quinta-feira, a Guarda Costeira italiana havia encontrado uma embarcação à deriva com 8 corpos, 5 de homens e 3 de mulheres, sendo que uma delas estava grávida. 42 sobreviventes foram levados para a ilha italiana de Lampedusa e contaram que durante a travessia, um homem e um bebê caíram no mar. Nesta sexta-feira, a ONG alemã CI disse que resgatou mais 109 pessoas, incluindo várias crianças, e que também encontrou mais 2 cadáveres. A ilha de Lampedusa é um pequeno território localizado a centenas de quilômetros da costa da Tunísia, no centro do mar Mediterrâneo. O Ministério do Interior da Itália informou que quase 5 mil migrantes entraram no país desde o início do ano, contra pouco mais de 3 mil no mesmo período em 2022 e de 1.000 em 2021. Em 2016, a Itália registrou um recorde de 180 mil chegadas. Para tentar conter a onda de imigrantes, Roma adotou, no início de janeiro, uma nova lei que restringe as atividades de ONGs que atuam em resgate no mar. Apesar disso, o número de pessoas socorridas por esses grupos humanitários representa apenas cerca de 10% do total. O governo italiano acusa as ONGs de funcionarem como um incentivo aos traficantes. Olha só, eu quero falar para você que você pode estar de forma completamente legal aqui nos Estados Unidos, justamente fazendo aquilo que a gente tem que fazer, melhorar a nossa vida. Como? Aprendendo inglês. Olha só o passo gigantesco que você vai dar na sua carreira, a chance que você vai ter de repente encontrar um emprego aqui falando a língua do país. Isso é muito importante. É muito melhor do que você ficar vindo aqui e ficar refém da própria comunidade que você fala a língua. E isso é bem complicado, porque você não vai ter nenhuma porta aberta. Então aproveite agora, entre em contato com a Internexus Provo, venha morar em Provo, organize a sua vida mês a mês, porque você sabe que a Internexus Provo tem início de novas turmas todos os meses. E tem horário da manhã, horário da tarde, horário da noite. E as turmas do horário da tarde estão com preços bem convidativos. Como que você vai saber? Aponte sua câmera aqui para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, ou você pode entrar em contato através do telefone, que é o 801-717-2141. Lembrando que toda essa situação de abertura de novas turmas mensalmente, também o formato das aulas, tudo isso é aprovado pelo USCIS, que é o órgão de imigração aqui dos Estados Unidos. Então você já sabe, vai ter uma imersão cultural incrível, tem uma série de benefícios para você que vai estudar na Internexus Provo, inclusive na situação de onde morar.
Exatamente, pergunte para um dos atendentes da Internexus Provo. Eu tenho certeza que você vai dar um prêmio à sua inteligência. Vem você também para Internexus Provo. Olha só, tá uma situação bem complicada. A Ilhan Omar, que é uma das integrantes do Squad, ela fazia parte do Comitê de Assuntos Internacionais. E num movimento que foi tido como vingança, os republicanos tiraram justamente uma das maiores representantes do povo, porque ela, por ser uma imigrante, fazia muito bem o trabalho dentro da comissão. Essa situação tomou conta do noticiário aqui nos Estados Unidos. Expulsão no Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a democrata Ilhan Omar foi retirada do grupo parlamentar, acusada pela oposição de ter feito comentários antissemitas. Muçulmana e ex-refugiada da Somália, ela é a terceira congressista democrata expulsa de um comitê parlamentar neste ano na casa de maioria republicana. Ela é acusada de ter feito comentários críticos a Israel desde 2012, que foram condenados por ambos os partidos. Antes da votação que confirmou a expulsão, Omar disse: The 9-year-old me would be disappointed. Minha versão de 9 anos ficaria desapontada se eu não falasse sobre as vítimas do conflito, aqueles que estão experimentando guerras injustas, atrocidades, ocupação para limpeza étnica ou deslocamento, como eu fiz. Eles estão olhando para a comunidade internacional e os Estados Unidos enquanto pedem ajuda. International community and the United States asking for help. Durante sua campanha para presidir a Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy prometeu expulsar congressistas democratas de comitês parlamentares. Segundo ele, os democratas abriram precedentes quando detinham a maioria das cadeiras na Câmara, ao expulsarem de comitês 2 parlamentares polêmicos a quem acusavam de incitar a violência contra adversários políticos. A liderança democrata na Câmara ressaltou que os comentários da congressista já passaram por processos disciplinares e chamou a expulsão de vingança política. Mas a Ilhan Omar diz que vai continuar lutando e lutando muito. Só para você entender, essas comissões, inclusive, cuidam de assuntos diretamente ligados à economia, também ligado a questões sociais. E o CEO do TikTok, ele vai ser ouvido em uma dessas comissões aqui nos Estados Unidos para explicar como funciona todo o seu sistema de segurança do aplicativo. Sun Zhishu, CEO do TikTok, deverá se apresentar aos congressistas dos Estados Unidos no dia 23 de março, para testemunhar sobre a segurança dos usuários norte-americanos da rede social. A intenção é de que ele fale ao Comitê de Energia e Comércio do Congresso do país sobre as práticas de segurança de dados da empresa, o impacto do TikTok para as crianças e a relação da plataforma com o Partido Comunista Chinês. O TikTok confirmou a presença do CEO no dia, dizendo que vai ser uma oportunidade de esclarecer sobre os compromissos existentes em relação à segurança dos Estados Unidos. No entanto, a empresa não concorda com alegações de congressistas do país sobre o TikTok disponibilizar dados de usuários norte-americanos para o Partido Comunista Chinês. Ao mesmo tempo, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos poderá votar em breve um projeto de lei que tem como objetivo banir o TikTok do país. Eles precisam decidir o que eles querem fazer da vida deles. Uma notícia boa, olha só que bacana. O índice de desemprego aqui no país caiu e chegou a níveis recordes que não se vê desde a década de 60. Isso mesmo, chama-se trabalho. O número de empregos, inclusive, bateu recordes também, alcançando um patamar de mais de 517 mil empregos. O crescimento do emprego nos Estados Unidos superou as expectativas no primeiro mês do ano, uma vez que o mercado de trabalho continuou desacelerando devido ao aperto monetário do Federal Reserve para combater a inflação. O Departamento de Trabalho divulgou o relatório mensal de empregos para janeiro nesta sexta-feira. Olha só, folha de pagamento não agrícola, mais de 517 mil contra 188 mil que estavam esperados, né? Então,
é uma criação de muitos empregos além da meta. Taxa de emprego de 3,4% versus 3,6% que era esperado. Ganhos médios por hora, teve um aumento de 0,3% dentro da taxa esperada, e ganhos médios por hora ano a ano, 4,4%, um aumento de 0,1% em relação ao esperado anteriormente. Os números chocantes de sexta-feira marcam um salto acentuado em relação ao mês anterior, que viu as folhas de pagamento aumentarem em 260 mil, revisadas para cima. A taxa de desemprego caiu para 3,4% em janeiro, a menor desde 1969, quando o homem pisou na Lua. Os números surgem no momento em que o cenário do emprego começa a mostrar alguns sinais de moderação, com dados mensais em tendência de baixa nos últimos meses antes do relatório de janeiro. E o Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 450 pontos base, ou 4,5% desde março de 2022, em um esforço para desacelerar a economia e conter a inflação. Os dados de sexta mostram que, mesmo com esse movimento, o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua forte. Só para você entender aqui, os futuros de ações dos Estados Unidos caíram após o lançamento, já que os dados mais recentes desafiaram o otimismo dos investidores de que o Federal Reserve pode interromper a sua campanha de aumento das taxas de juros nos próximos meses. As ações reduziram algumas perdas no início da sessão de sexta, mas permaneceram em números vermelhos. Mais do que uma notícia boa, né? É tão bom a gente ver que a economia está ganhando força, né? Enquanto isso, a gente vê também algumas empresas daqui abrindo vagas de trabalho, como antigamente, como a gente via. A Disney é uma dessas empresas. Eles estão abrindo vagas de trabalho para jovens aprendizes em São Paulo. Isso mesmo que você está ouvindo, que bacana. A Walt Disney World, para a América Latina, está com vagas de emprego abertas para o programa Jovem Aprendiz 2023 em São Paulo. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro, na realidade você tem mais um tempinho aí. Os candidatos selecionados devem poder trabalhar na capital paulista, mas também há a possibilidade de trabalho remoto. O programa tem duração de 15 meses e oferece, além do salário, ensino de idiomas, auxílio-refeição, convênio médico e seguro de vida. Os candidatos devem ter entre 18 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio ou cursando uma faculdade. Também é preciso ter conhecimento do Microsoft Office. Não há limite de idade para pessoas portadoras de deficiência. O programa começa em abril de 2023 e a fase de entrevistas será em março. Segundo a companhia, o objetivo desse programa é oferecer oportunidades para futuros talentos, além de promover a formação profissional de jovens por meio da combinação de experiências teóricas e práticas, também buscando atrair e desenvolver talentos para que possam contribuir de forma significativa para a maior empresa de entretenimento do mundo, a Walt Disney World. Lembrando você que, para quem sempre busca, né, nessa situação de fazer o seu visto de turismo, ou ainda, de repente, até um visto de trabalho temporário, que a Disney muitas vezes abre essas vagas para esse intercâmbio de poucos meses na Disney de Orlando, de repente você que tem entre 18 e 24 anos e não tem essa esperança, isso pode ser um grande passo para você solicitar o seu visto, ou ainda, quem sabe, entrar nesse programa que a própria Disney faz todos os anos e leva vários jovens de todo mundo para trabalharem na Disney com aquele visto de trabalho temporário. Fica a dica para você aí, eu acho que vale muito a pena. Lá no nosso site, na usbrtv.com, você vai ter todas as informações para você se cadastrar para essas vagas da Disney em São Paulo. A polícia lá em Delaware desmantelou numa operação várias quadrilhas por conta do tráfico de drogas. O promotor distrital do condado de Delaware, Jack Stolzheimer, o chefe da polícia de Marple Township, Brandon Graff, e representantes da polícia do estado da Pensilvânia discutiram a apresentação de acusações contra duas pessoas supostamente envolvidas em uma operação de tráfico de drogas em várias jurisdições do estado, incluindo uma acusação de entrega de drogas que resultou em morte. As investigações resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas e dinheiro. E aí você está vendo exatamente o resultado dessa operação, que foi mostrada
para a imprensa nesta sexta-feira. Várias pessoas ficaram feridas num acidente que acabou acontecendo por conta de um carro. E olha só, vou te explicar exatamente o que foi que aconteceu. Foi uma batida que aconteceu de ônibus. Isso lá na Pensilvânia, tá? De acordo com as autoridades, o ônibus caiu na McDade Boulevard e na Maple Avenue logo após a meia-noite. As autoridades dizem que 3 pessoas foram transportadas para hospitais locais para tratamento. A polícia diz que o ônibus caiu, danificando vários postes e transformadores em um trecho de 6 quarteirões. Os danos nos postes telefônicos causaram um breve distúrbio no fornecimento de energia, que já foi restabelecido pela PECO. A polícia de Ridley Township e a SEPTA estão investigando a causa do acidente, de acordo com as autoridades. Agora, um Tesla, meu amigo, você não sabe o que foi que aconteceu com esse Tesla, um outro acidente. Ele pegou fogo, e um fogo bem difícil de apagar. Um Tesla Model S pegou fogo em uma rodovia da Califórnia. Segundo os bombeiros, o veículo estava viajando na velocidade permitida na rodovia até que um condutor notou uma forte fumaça preta saindo na cabine. A boa notícia é que o motorista saiu ileso do incidente. No entanto, as chamas devoraram toda a frente do esportivo elétrico. O foco do incêndio começou nas baterias, conforme informações dos oficiais que precisaram usar um macaco especial para levantar o elétrico de mais de 2 toneladas. Eles também precisaram usar quase 23 mil litros de água para apagar as chamas. Para termos uma ideia, um incêndio de grande porte em um carro tradicional pode ser apagado com cerca de 2.600 litros de água. Nos modelos elétricos, fogo e bateria de íon de lítio são uma combinação perigosa. Além de conter materiais inflamáveis, os cátodos liberam oxigênio à medida que continuam a queimar, alimentando cada vez mais as chamas. Nem mesmo o uso de espuma anti-chamas consegue abafar o fogo, segundo os bombeiros. Por enquanto, ainda não ficou claro o que causou o incêndio do Model S. Mas olha, gente, não é por causa disso que você vai ficar aí morrendo de medo de ter um carro elétrico. A melhor alternativa para você economizar dinheiro, chegar cedo nos lugares, porque o carrinho anda de verdade, vou dizer para você, é ter um carro elétrico. Então, outra coisa também, mito, não vou comprar um carro elétrico usado, porque a bateria, cara, não é celular, tá? Bateria tem garantia, você pode ficar durante muito tempo com o carro, alguns dão aí 200 mil milhas, então para de preconceito. Eu hoje vou dizer para você, tô levantando a bandeira dos carros elétricos. Quem puder, compre. Eu ainda não comprei o meu, mas quando eu comprar, você vai ficar sabendo lá nas minhas redes sociais. Vou fazer maior festa, inclusive. Olha, um míssil atingiu... É aquilo que eles chamam de 5G? É isso? 5 vezes a velocidade do som. Então é 5G, né? Como é que fala? 5G não. Vamos explicar direito. Mach 5. É Mach 5 que eles falam, né? É nada perto do que o Tom Cruise faz no Top Gun. Ele atinge 10, o Mach 10, só para você entender, tá? Mas é claro que na vida real, esse foi uma grande situação, porque é um míssil que se transformou no primeiro míssil hipersônico. Vamos ver. A DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa dos Estados Unidos, informou ter concluído com sucesso o teste final do míssil hipersônico Hawk, em desenvolvimento pela Lockheed Martin. Segundo as informações, ele atingiu uma velocidade superior a 5 vezes a velocidade do som ao longo de um curso de 560 metros em altitudes acima dos 18 mil metros. O teste também contou com a participação da Força Aérea Norte-Americana. Na estrutura, há um propulsor de motor de foguete sólido, uma mortalha protetora de planador e um veículo planador contendo uma ogiva de projétil de energia cinética. Após ser implantado, o propulsor disparou automaticamente, aumentando o planador a velocidades supersônicas. Depois disso, um motor de propulsão a jato assumiu. Os dados obtidos nesses trabalhos serão usados para melhorar a tecnologia e ampliar o desempenho antes da próxima fase de 3 voos de teste, em que o míssil deverá contar com um poder de projétil bem mais poderoso. Só para explicar, porque o tio Paulinho ele é meio ignorante às vezes. 5G não tem nada a ver com... Tem a ver com o negócio do celular, mas 5G é o peso... 5 vezes a força da gravidade, tá? E o Mach 5 é a história da velocidade, que daí Mach 1 é a velocidade do som, né?
Aí Mach 2 é 2 vezes a velocidade do som. Aí o Top Gun lá chega em 10 e esse aí chega em 5. E daí desintegra o avião também. Já é spoiler, eu já assisti também, não tô nem aí. Mas também aí é só no começo, não tô contando nenhuma besteira também não. Pode ir lá assistir, tem mais coisa legal no filme, vai ganhar Oscar ainda, hein? Voltando pro jornal, olha só. Ontem foi o dia, minha senhora, daquele seu irmão que fica o dia inteiro deitado, não faz nada. Aquele, de repente, sei lá, sabe, aquele seu tio que largou os quartéis, voltou para casa, agora vive reclamando de verde e amarelo sentado no sofá. Pois é, ontem foi o dia da marmota, isso mesmo. E o que a marmota faz aqui nos Estados Unidos? Ela, quando eles comemoram o dia da marmota, ela tem que fazer um negocinho que a matéria vai explicar lá, e você fica sabendo, de acordo com essa tradição, quanto mais de inverno a gente vai ter. Me parece que ela olhou a sombra dela, um negócio assim. Vamos ver, porque a promessa é de mais 6 semanas de inverno. Punxsutawney Phil, ladies and gentlemen! Os americanos podem se preparar para mais 6 semanas de inverno. A previsão foi anunciada nesta quinta-feira pela Marmota Phil, no distrito de Punxsutawney, estado da Pensilvânia. A tradição remonta aos imigrantes alemães que se estabeleceram nos Estados Unidos. Os fazendeiros costumavam observar o comportamento do roedor para prever o clima e tomar decisões sobre o cultivo dos campos. Se a marmota sair da toca e vir sua própria sombra num dia ensolarado, é sinal de que o inverno continuará, e por isso ela continua a hibernar por mais 6 semanas. Caso contrário, se o dia está nublado, o animal não vê sua sombra, abandona o refúgio invernal e dá por encerrado o período de hibernação, porque a primavera já se aproxima. No matter how you measure, it's 6 more weeks of winter weather. A cerimônia virou um acontecimento midiático e milhares de pessoas vão até Punxsutawney para acompanhar o evento. A tradição centenária ganhou fama depois que o filme Feitiço do Tempo com o astro Bill Murray mostrou o costume nos cinemas. 6 more weeks of winter there will be. Não, parece que não, mas esse ano o inverno tá pegando pesado. Só para você entender, nos próximos dias, hoje inclusive, é bem provável que em alguns lugares a gente chegue a mínimas onde você sair de casa, em menos de 10 minutos você pode congelar. Exatamente, a situação é gravíssima, já existe aviso do Serviço de Meteorologia em várias cidades, principalmente no nordeste do país. Então é bom você ficar de olho agora na nossa previsão do tempo para saber como é que fica o sábado em todo o país. As informações são do Weather Channel. Olha só, tá vendo? Parece seco, mas é justamente essa massa de ar polar é que está trazendo muito frio para o país inteiro. Na costa oeste a gente tem Seattle com chuva 51, tá chegando um pouquinho mais de neve, mas é justamente aquela situação. Não é o final, você viu aí 6 semanas de inverno para frente, ainda a gente vai ter mais neve por aqui. 44 em Salt Lake Tahoe, a gente tem 63, um pouquinho mais quente aqui em Las Vegas, 67 em San Diego, a gente tem Salt Lake City com 42 e Cheyenne com 44 e também bastante vento, tá? Lembrando aqui em Albuquerque também, no Novo México 58 e em Flagstaff 51 com sol o dia todo. Já no meio do país, as máximas vão ficar ali na casa dos 40, 50, quer ver? Olha só, pelo menos no meio do país, 49 em Branson, Nashville 52, a gente tem Jackson no Mississippi com 59, Dallas 54, Houston 63, sempre com sol entre nuvens, San Angelo 60, Tulsa com 55, também aviso de muito vento. Aí a gente vê como é que está a situação mais aqui no norte. Chicago 40, depois das baixíssimas temperaturas de sexta, isso no sábado vai dar essa aumentadinha na temperatura, né? Minneapolis 32 e Marquette 22. Já na costa leste dos Estados Unidos, é aí que mora o perigo, pelo menos para hoje. Amanhã a temperatura continua ainda muito baixa. Olha só, Boston está chegando a 18 graus Fahrenheit de máxima. As mínimas aqui serão negativas em Fahrenheit. Então, é bom ficar em casa. Existe alerta para que as pessoas não saiam de casa no final de semana, porque essa situação é mais do que caótica e perigosa. Isso que é mais importante da gente ressaltar. Washington DC, apesar do sol, a máxima não passa de 36. A gente tem Lexington com 47 aqui,
com nuvens esparsas ao longo do dia. Charlotte 46, e a gente vai vendo que a temperatura vai aumentando, né? Na Geórgia 56, em Atlanta 53. E aí a gente tem aqui no sul, como sempre, a temperatura dá uma baixada. Lembra que estava na casa dos 89, né? 83, 89, 86 em Miami. Miami não passa de 74 com bastante chuva e 75 em Tampa. E aí agora você vai ver exatamente como é que fica a situação para o seu domingo. Isso mesmo, tá vendo só? A gente tem neve prevista aqui para Salt Lake City no domingo, 44 é a máxima, Seattle 48, São Francisco 55, em Kansas City 57, a temperatura não passa de 63 em Dallas, em Atlanta vai a 59, Boston tem um aumento de temperatura, graças a Deus, no domingo, chegando a máxima 48, Chicago 38, e aí a gente tem Tampa 76 e Miami 78 com muita chuva, tá? Essa é a previsão do tempo para o seu final de semana, sábado e domingo. As informações são do Weather Channel. Depois que a gente teve a situação com a Glória Maria, que hoje, inclusive, ela foi velada numa cerimônia bastante intimista para amigos e parentes, logo depois o corpo foi cremado lá no Rio de Janeiro, a gente recebe a notícia da morte de um estilista muito querido e que muita gente conhece. Morreu Paco Rabanne. Um dos ícones da moda, o espanhol Paco Rabanne morreu nesta sexta-feira aos 88 anos. Batizado por Coco Chanel como o metalúrgico da moda, Rabanne introduziu o uso do metal e de outras técnicas que revolucionaram a indústria. Francisco Rabaneda Cuervo nasceu em 18 de fevereiro de 1934 em San Sebastián, no País Basco. A mãe dele trabalhou como costureira para Cristóbal Balenciaga. O pai de Rabanne foi um general que trabalhou no quartel de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola e morreu fuzilado por tropas franquistas em 1936. A família buscou refúgio na França, onde Paco estudou e se formou em Belas Artes na cidade de Paris. O estilista começou a carreira desenhando acessórios, joias, colares e botões para nomes como Christian Dior, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Depois, Rabanne se lançou por conta própria ao mundo da moda com peças provocadoras que tiveram um grande sucesso. Em 1968, assinou o contrato com a marca de perfumes espanhola Puig e lançou o Calandre. O costureiro, que também teve participação no cinema criando roupas para filmes, se afastou aos poucos dos desenhos, mas continuou ligado à moda como jurado de festivais, nos quais gostava de interagir com gerações mais jovens. Olha, hoje é sexta-feira, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer muito, né? Vocês que estão aí todos os dias, que vêm com a gente ao longo da semana assistindo o nosso jornal, participando, mandando mensagem. Isso é muito bacana, isso é um alento pra gente. Mas com a morte da Glória Maria, a gente questionou e estava comentando essa semana, né, ontem mais precisamente, sobre essa questão de perdoar. Por quê? Porque muita gente, a gente sabe, até a própria Veja divulgou uma situação em que Glória Maria não era uma unanimidade dentro do seu local de trabalho, ela teve farpas com Renata Ciribelli durante o período em que ela estava apresentando o Fantástico, tanto que a gente não viu a Renata, né, se manifestar a respeito, e claro, a Glória podia ser um grande exemplo de profissional, como é e vai continuar sendo, inspiração para muitas mulheres, para muitos homens, para os pretos, para as pretas, para aquelas pessoas que não acreditam que é possível. Mas eu acho que falta um pouquinho das pessoas entenderem também, porque para algumas situações o que vale é perdoar. Imagina você que está numa situação que de repente a vida se acaba amanhã e você deixa um monte de coisa para trás. Tem noção? Não estou dizendo que a Glória deveria pedir perdão para algumas pessoas, não sei, ninguém sabe da vida dela. Mas, por exemplo, eu passei algumas situações com ela que sempre, minha vida inteira, desde quando eu comecei a fazer jornalismo no Rio de Janeiro, eu fazia questão de contar, porque eu tive alguns momentos com ela que não foram dos mais amigáveis. Ela fazia questão de encarnar em mim e me destratar na frente dos outros. Não estou reclamando, de maneira nenhuma. A única coisa que eu fiz foi justamente me afastar. E depois da terceira vez eu nunca mais falei com Glória Maria. Só que eu tive outros momentos com celebridades que poderiam ter se transformado na mesma situação. E essas pessoas tiveram a coragem de pedir perdão. Como, por exemplo, a Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro. No momento em que naquela época a gente não tinha memes, eu me transformei numa vinheta do programa do Pânico. E ela se transformou em vinheta também porque ela foi um pouquinho grossa comigo. Meses depois, ela resolveu me chamar num canto, num prêmio contigo, e me pedir perdão. E depois daquilo, a vida se transformou em outra situação. Se você soubesse o poder do perdão,
como alivia, como o perdoado também se sente, né? A pessoa que você está pedindo perdão, e quando você recebe o perdão, como isso alivia, e como quem sofreu alguma coisa também fica aliviado, porque querendo ou não, são coisas que a gente carrega com a gente. Então, eu só vou te pedir uma coisa, peça perdão. Eu tenho que pedir muito perdão a muita gente, assim como muitas pessoas precisam pedir perdão às outras, mas faça isso o quanto antes, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E eu jamais queria terminar, por exemplo, uma história, até recebi ontem algumas pessoas falando, nossa, você devia ter trabalhado com ela. Eu nunca trabalhei com a Glória. Mas ficou, sabe, uma situação assim tão chata. Mas eu louvo a história da Glória Maria. O resto é resto, e aí o tempo vai fazer a gente sarar essas feridas. Eu continuo aplaudindo, assim como aplaudi junto com o pessoal do Jornal Nacional, a história da Glória Maria. Mas eu acho que faltou ainda, um pouquinho, alguma coisa para que eu tirasse isso de mim e que vem comigo já há tanto tempo. Não pediu, mas a gente perdoa, sempre assim. Aí vale só da hombridade do outro em chegar e falar verbalmente e pedir perdão. Não é vergonha não, é até bonito demais. Pense nisso. Para você que está aí, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira, tá chegando agora Chique TV dessa vez, ó, prometo para você, tem várias entrevistas, não tem aquele monte de música que eles botaram na edição passada, mas vai estar boa esse programa. Carnaval de novo no Chique TV e logo depois tem Repórter Brasil. A gente volta na segunda-feira e fique bem. Até lá. Tchau. USBR News, oferecimento Internexus Provo, novas turmas começando todos os meses. Aproveite a promoção para o período da tarde, 801-717-2141. All American Benefits, seguros de saúde para você e para sua família. Faça sua cotação agora. 1-800-966-2309.